Aqui temos um circuito RC, uma fonte de tensão de 10 volts, fase 90 graus, a frequência desse sinal é de 50 Hz, o resistor é de 50 ohm e a reatância capacitiva é de 150 ohm, tá certo? Então vou resolver esse exercício aí, ok, pessoal? Então, primeira coisa, quando nós tivermos um exercício assim, é nós trabalharmos e determinarmos a sua impedância capacitiva, a impedância do circuito, tá certo? Então, olha lá. Então, o resistor, que é 50 ohm, vai estar sempre sobre o eixo dos números reais, né? Então, aqui nós temos o valor do resistor, né, que é 50 ohm. Então, a representação do resistor vai ser 50 ohm fase 0 grau, pois ele está sobre o eixo dos reais aqui. A reatância capacitiva, ela está na parte negativa do eixo dos imaginários, então ela vai ter 50, 100, 150. Então essa reatância capacitiva, ela vai ser 150 ohm fase menos 90 graus, tá certo? Daí, o que nós vamos ter aqui? Esse ponto aqui, da intersecção entre esses dois eixos, representa a impedância do circuito. Essa impedância eu posso ter ela na forma cartesiana, eu representaria assim, 50 ohm menos J, 150 ohm. Só que eu não posso trabalhar com a forma cartesiana, porque eu vou ter multiplicações e divisões. Então a melhor maneira de trabalhar com a impedância é na sua forma polar. Então nós vamos ter aí um vetor resultante, né, que representa o módulo da impedância, né? Esse sinal agora eu tenho que escrever ele de qual maneira? Impedância é igual a módulo e fase desse módulo, o ângulo φ, tá certo? Então tem que escrever essa impedância que é aqui, desta maneira, que é a forma polar. Então nós temos o ângulo ali, ó, o ângulo φ, que é esse aqui. Temos para esse ângulo a hipotenusa é o módulo. Temos para esse ângulo o cateto oposto, né? Cateto oposto ao ângulo. Esse cateto oposto é essa altura. Essa altura vale 150. Aqui. 150, como está abaixo do eixo, é menos 150. E esse lado aqui que é o 50. Tá certo? Então vamos lá, né? Primeiro de tudo eu vou achar esse módulo, né? Para que eu ache esse módulo, o que a gente vai fazer aí, né? Então, esse módulo pode ser escrito assim, z ao quadrado é igual, esse lado aqui eu vou chamar de A, esse lado aqui eu vou chamar de B. Então esse z ao quadrado pode ser A ao quadrado mais B ao quadrado. Tirando o quadrado vai ficar z é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado.
Substituindo os termos, nós vamos ter módulo é igual a raiz ao quadrado é 50 mais menos 150 ao quadrado. Então o módulo vai ser raiz de 50, 2500, né? Quadrado de 50, né? Aqui, 2500, olha lá, 2500 mais quadrado de 150, 22.500. Somando os dois, vou ter 25.000, raiz de 25.000, 158, tá certo? Então Z vai ser raiz de 25.000, né? Beleza? Raiz de 25.000. Isso vai dar 158,1 ohm. Então eu já achei o módulo, é o 158,1. Agora a gente precisa achar o ângulo. Para que achemos o ângulo, eu tenho o ângulo, o cateto adjacente e o cateto oposto. Então eu vou trabalhar com tangente de φ é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso vai ficar tangente de φ vai ser cateto oposto menos 150, cateto adjacente 50. Então tangente de φ vai ser 150 por 50 menos 3. Tá certo? Então eu quero achar o φ. O tangente está multiplicando, passa dividindo. Então φ vai ficar menos 3 dividido por tangente. Então φ vai ficar esse tangente na parte de baixo, então com expoente positivo ele sobe para a parte de cima da conta, pois aqui embaixo ele não resolve nada. Então vai subir tangente elevado a menos 1 de menos 3. Ok, pessoal? Então, shift tangente de menos 3. Isso vai dar menos 71,56 graus. Então nós achamos o ângulo. Então esse número complexo que a gente está vendo aqui, né? Como que ele vai ser representado? O número complexo Z vai ser, que representa a impedância, vai ser o módulo 158,1 ohm, fase menos 71,56 graus. Então dessa maneira aí, pessoal, nós achamos quem? A impedância desse sistema aqui. Agora, né, o que vamos fazer aí? Vamos achar a corrente. Nós temos a impedância, que é a resistência total, né, ou impedância total desse sistema. Temos a tensão na fonte e vamos achar o que? A única corrente que passa aí. Eu vou chamar de corrente total.
certo? Então, corrente total vai ser quem? Corrente total vai ser a tensão da fonte dividida pela impedância total. Tensão da fonte, 10 volts, fase 90 graus. 10 volts, fase 90 graus. Dividido por impedância total, que é 158,1 ohm. 158,1 ohm, fase, a fase é menos 71,56. Menos 71,56 graus. Fazendo-se a divisão, né, nós vamos ter 10 volts dividido por 158,1. Isso vai dar a corrente. Vou passar aqui para científica ou engenharia, né? Então eu vou colocar 63,25 miliamperes, fase. Em cima eu tenho 90, o menos da fórmula, e o menos 71 que sobe. Então sobe com o sinal, né? Então a gente vai ter aí 63,25 miliamperes, fase 90, menos com menos, mais 71,56. Eu vou ter mais 161,56 graus. Então aí a gente tem a corrente, o seu correspondente valor de graus, né? Aí, tá bom? Então vou deixar destacada a corrente aqui. Olha lá. Agora vamos achar as quedas de tensão sobre os dispositivos. A queda de tensão sobre a reatância capacitiva e a queda de tensão sobre o resistor. Então vai ser VXC e VR, que é a queda de tensão sobre o resistor, ou a tensão que cai sobre o resistor, né? Então VR, tensão sobre o resistor, vai ser o valor do resistor vezes a corrente total, né? O resistor, pessoal, olhando aqui no gráfico, ele é 50 ohm, fase 0 grau. Então na forma polar, o resistor a gente vai colocar assim, ó, 50 ohm, fase 0 grau. Então no lugar de R, né, 50 ohm, fase 0 grau, que vai multiplicar a corrente. E a corrente aí é 63,25 miliamperes, fase 161,56 graus. Tá certo, pessoal? Então fazendo essa multiplicação, né? 50 vezes 63,25
63,25 expoente a menos 3. Isso vai dar 3,162 volts, fase 0 mais 161,56 graus. Então temos aí, né, o valor da tensão sobre o resistor. Vou deixar destacado aqui, né, o resultado. Vou achar agora a queda de tensão sobre a reatância capacitiva. A queda de tensão sobre XC. Esse termo aqui, né? A queda de tensão sobre XC, a gente vai achar agora, né? Que vai ser quem? XC, reatância capacitiva, vezes corrente total. Isso vai ser o valor de reatância capacitiva aqui é 150 ohm, fase menos 90 graus. Então, no lugar de XC, nós vamos colocar 150 ohm, fase menos 90 graus, tá bom? Olha lá. No lugar de XC, 150 ohm, fase menos 90 graus. Ok, pessoal? Esse termo vai multiplicar a corrente. A corrente, conforme a gente já viu ali, né, é 63,25 miliamperes, fase 161,56 graus. Fazendo-se a multiplicação, né? Cento e cinquenta vezes 63. 150 vezes 63,25 expoente menos 3. Isso vai dar 9,487 volts. 9,487 volts. Fase menos 90 mais 161. Então vou pegar 161,56, que é positivo, menos 90, eu vou ter mais 71,56 graus. Tá bom, pessoal? Então dessa maneira aí eu vou ter quem? A queda de tensão sobre a reatância capacitiva. Tudo bem? E temos a tensão da fonte para completar aqui, né? A tensão da fonte é quem? É 10 volts, tensão da fonte, né? 10 volts, fase 90 graus. Então, colocando lá, 10 volts, fase 90 graus. Então temos aqui os termos que fazem parte desse circuito, né? Daí eu vou fazer o gráfico polar de tensões e correntes. Tá certo? Vou desenhar aí
o gráfico polar de tensões e correntes. Olha lá. Então o primeiro valor que eu vou pôr é a tensão da fonte, né? Tensão da fonte é 10 volts, fase mais 90. Então, a tensão da fonte, eu vou representar aí pela caneta preta, né? É mais 90. Então tá aqui, ó. Aqui é 0 grau, aqui é 90 graus. Então, aqui, ó. A tensão da fonte está aqui. VF, que é igual 10 volts, fase 90 graus. Tudo bem? Como fica a tensão na reatância capacitiva? Que é esse termo aqui. Então a gente vai ter que esse cara está adiantado também, só que é de 71,56 graus, né? Então, mais ou menos assim, tá certo? 71,56 graus. E o outro lá, ó, a queda de tensão sobre o resistor, tá 161, que tá aqui. Entre esse termo e esse é sempre 90 graus. Daí eu fecho o paralelogramo. Como resultante o maior valor, que é a tensão na fonte, né? E aí eu represento. Esse é o VR, que é a tensão no resistor, que é o 3,162 volts, fase 161,56 graus. O verde é o 150, o verde é 9, é a queda de tensão na reatância capacitiva, que é o 9,487 volts, fase 71,56 graus. E a corrente está sempre em fase com o resistor, né? A corrente está onde, né? Aqui, ó, 63,25, né? Então a corrente está aqui e sempre está em fase com a queda de tensão no resistor. Então a corrente é o 63,25 miliamperes, fase 161,56 graus. Então aqui eu fiz a representação polar das tensões e correntes. Ok, pessoal? Agora eu vou fazer a representação trigonométrica desse sinal aí, tá bom? Então, vou desenhar valores acima, 4 valores acima. E 4 valores abaixo.
certo? O eixo Y, o eixo das tensões e correntes, né? Então o valor mais baixo é da corrente. Então esse é o valor mais baixo da corrente. Acima da corrente nós temos a queda de tensão no resistor. Então VR. Depois a queda de tensão na reatância capacitiva. VXC. VXC. E a tensão da fonte, que é o valor mais alto. Certo? As distâncias vão ser de 30 graus. 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210. 30, 60, 90, 120. Aí eu vou colocar os valores, né? Só que o semiciclo positivo, em alguns casos eu vou pôr o semiciclo negativo, tá bom? Ó. Primeiro de tudo, tensão da fonte. A tensão da fonte, que é o valor maior, está adiantada de 90 graus. Então, o adiantamento da tensão da fonte é de 90 graus. Então, o valor mais alto é da fonte, né? Vou representar a fonte na caneta azul escuro. Esse é o valor do pico. Ela está adiantada mais 90, ela começa aqui, né? E aqui vai ser a descida. Então aqui eu vou ter a subida, o pico e a descida. Aqui. Então o VF está adiantado de mais 90. Como aqui é 0 segundos, e 0 grau e 0 volt, tudo que começa antes dos 0 segundos está adiantado. Tá certo? Daí eu vou pôr mais algumas marcações, né? Que aqui é 105, 120, 150 e 180. Daí eu pego o segundo valor, que é a tensão na reatância capacitiva, que está adiantada de mais 71 graus. Tá certo? Mais 71 graus. Então vai ser mais ou menos aqui. O valor de pico vai ser um pouco mais para cá, então a gente vai ter 1, 2, 3, né? Aqui vai ser o valor de pico do segundo dado aí, né? Tá certo? Vou representar na cor verde. E aqui também. 1, 2, 3, um pouquinho para cá. Certo? 71 graus. Então vamos lá, né? A subida é aqui e a descida é aqui. Tá certo? Agora eu vou representar o resistor. O resistor está adiantado de mais 161. Aqui o desenho não está muito, tá, pessoal?
está muito